que Deus abençoe a vida de todas as pessoas na fé. Nós iremos agora falar com Deus e pedir a Deus uma direção pela tua vida. Ora, eu sei que agora existem pessoas que estão sofrendo, gemendo, padecendo, e aquelas também que estão vivendo uma vida de cargas negativas, sabe? Os caminhos trancados, a vida trancada, a mente conturbada e não sabe como sair de algumas furadas da vida. Ora, há quem diga que você queira vencer e andar para frente, só que sempre existe obstáculos fazendo com que você volte para trás ou que você fique parado e não consiga andar na vida. Mas através dessa oração, Deus ele vai tirar você do lugar onde você está. Se o Satanás está segurando seus pés ou se você recebeu uma palavra de derrota ou de fracasso, nós vamos orar agora. Ó poderoso Deus, eu te peço que esta pessoa que ouve esta oração, que ouve esta prece nesta madrugada de meia-noite, ó Senhor Jesus, existem muitas pessoas que estão agora aflitas, desesperadas e não sabem como vencer o problema a qual elas estão enfrentando. Pessoas que estão recebendo palavras de derrota, palavras de fracasso, palavras negativas. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu levanto as minhas mãos pela fé e digo que você que recebeu uma palavra do médico, seja livre agora. Você que recebeu uma palavra de alguém do seu trabalho, seja livre agora desta palavra de derrota. Se você agora, em nome de Jesus Cristo, está recebendo mensagens de palavra na mente negativa, seja livre agora desse pensamento negativo e que Deus, em nome de Jesus Cristo, te liberte desse mal, hoje, amanhã e para todo sempre. Se você crê, ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Quem crer, diga amém. Amém. Deus, ele é contigo, meu amigo e minha amiga. Receba essa cura, receba teu milagre, receba o livramento. Nenhum mal toque em você, mas porque você a partir de agora está livre dessa maldição. E nesta oração da meia-noite, nessa oração do dia, Deus ele esteja contigo por onde quer que andares. Bom, hoje é terça-feira, dia 25 de outubro, e eu gostaria de dizer para você a seguinte coisa. Havia um rapaz que o nome dele se chamava Davi, e ele era o menor da casa. Ora, afinal de contas, ele tinha uns irmãos que eram combatentes de guerra, jovens. Os irmãos de Davi eram soldados de guerra, estavam sempre prontos para a batalha. Mas Davi era um rapaz que ninguém acreditava nele, apesar que ele não tinha estatura e não tinha corpo. Por isso, ele não era um soldado de guerra, até porque ele era jovem. Há quem diga que, olhando para você, meu amigo e minha amiga, ninguém olhe para você e diga assim: essa pessoa é impossível ela vencer. Ninguém acredita em você. Mas você de repente está num trabalho, ou você está nessa situação que você está na sua vida, num casamento, de repente cheio de guerra, dificuldade, e há quem diga que olhe para essa situação e veja que não tem jeito. Mas a Bíblia diz que certa vez um Golias, um gigante chamado Golias, ele veio a ter com o povo de Deus, o povo de Davi, o povo de Israel, e ele começou a ameaçar.
E ele ameaçando, os soldados do povo de Deus estavam todos com medo dele. Estavam todos amedrontados com aquele grande homem, um homem enorme, que aos olhos humanos as pessoas temiam, porque ele poderia rasgar um homem como se rasga um papel. Mas aquele rapazinho jovem, que trabalhava no campo como pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai, ele ouviu falar disso, que havia um filisteu, havia um gigante que estava ameaçando o povo de Deus, em que havia ninguém que teria coragem de lutar contra ele, né? E a Bíblia diz que Davi saiu do seu trabalho, de onde estava seu pai, e foi até lá para ver, de fato, por ser um jovem curioso, ele foi para ver esse gigante. Então, em vez de ele ficar calado, ele foi aquele jovem trépido que começou a falar assim: quem é esse circunciso para se levantar contra o próprio Deus? Você vê como é que é as coisas. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Ele não era um soldado, mas ele tinha um espírito de soldado. Vejamos que você está num trabalho aí, você é uma pessoa que não é dono de uma empresa, mas você tem espírito de um dono. Você é uma pessoa que não tem um casamento feliz, mas você é uma pessoa que tem um espírito de ter um casamento feliz. Você é uma pessoa que está desempregada, mas você não é uma pessoa, você é uma pessoa que gostaria de estar trabalhando. Você é uma pessoa que está enferma, mas tudo que você quer é tirar essa enfermidade ou de repente sair do hospital onde você está. Você é uma pessoa que tem pensamentos negativos, mas tudo que você quer é não ter esse pensamento negativo. É verdade ou não é? Mas diz a Bíblia que, ouvindo isto, um rei chamado Saul ouviu falar que só diante daquele grandes soldados só havia um rapaz que era um pastor de ovelha que tinha coragem de lutar contra esse gigante e guerrear contra ele. Bom, o rei mandou chamar esse rapaz. E chegando lá, está escrito aqui na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Quer dizer, o rei estava triste porque não havia nenhum soldado. E o Davi, que era um rapazinho que foi ter com o rei, sem ter tamanho, sem ter condição, ele já tinha essa condição. Ele não tinha condição olhando para os olhos humanos, mas por dentro ele tinha condição. Você entende isso, meu amigo e minha amiga? Você tem essa condição. Quem olha para você não vê condições, mas você tem. E ele não tinha condição. E ele disse assim: não desfaleça o coração. Quer dizer, rei, não fica triste não. Ninguém por causa desse filisteu que está se levantando. Teu servo, eu irei ir pelejar contra o filisteu. Aí diz assim: porém Saul, rei Saul, disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir pelejar contra ele, pois tu ainda é moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Quer dizer, o rei, mesmo vendo aquela intrepidez daquele jovem, o rei não acreditou nele. O rei não acreditou. Ele falou: rei, não se preocupa não, porque eu vou lutar contra aquele gigante. E o rei virou para ele e falou assim: rapaz, você não vai conseguir, você vai perder. Você ainda é jovem, eu não vou mandar você lá. Aquele filisteu, ele não é jovem, ele é um guerreiro. E ele luta, e ele se prepara para uma guerra desde a sua mocidade. Desde que ele era da sua idade, ele estava se preparando. Mas Davi, ele não se deixou levar, meu amigo e minha amiga, contra essas palavras do rei. É o que você também não pode deixar se levar. Porque Davi, quando o rei falou assim: você não pode porque você ainda é pequeno, você ainda é moço, você não tem condições para lutar contra um guerreiro. Ele virou para o rei e disse assim:
Respondeu Davi a Saul: Senhor Saul, rei, teu servo apacenta as ovelhas do seu pai. Quer dizer, ele falou, o Saul, o rei Saul, eu apacento, eu cuido das ovelhas do meu pai. De repente, um dia, veio um leão e um urso e tomou um dos cordeiros do rebanho do meu pai. Eu saí correndo atrás dele, do leão e do urso, e feri e livrei a ovelha da sua boca. Levantando-se ela contra mim, agarrei, olha só, pela barba, e feri e o matei. O teu servo matou, ele falou assim: Senhor, eu já matei um leão como um urso, e este incircunciso, esse filisteu, será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Meu amigo e minha amiga, Davi, ele disse assim: Senhor, eu já venci tantas dificuldades, já venci tantas lutas, tantas dificuldades, já passei fome, já tive câncer, já tive tanta dor de cabeça, de repente o que você já teve. Eu já passei por tanto problema no casamento, tanto problema sentimental. Eu já venci tantas coisas. E agora, por causa dessa luta, por causa desse gigante, eu vou desistir? Não, Senhor. Se eu venci os problemas que estão lá atrás, se eu matei o urso, o leão, se eu venci a depressão, a angústia, o que é vencer o câncer que você está? O que é vencer o problema no casamento que você está enfrentando agora? Você já passou por tanta coisa. E qual o problema de agora você lutar e vencer esse problema? Vencer essa dificuldade? Vencer esse pensamento negativo? Você já teve tantos pensamentos e agora esse pensamento vai te derrubar. E agora vai te derrubar. Você já venceu tanta coisa, agora você vai se jogar nos remédios, na depressão, ficar no seu quarto, angustiado. É assim que você vai terminar. O rei Davi, esse rapazinho chamado Davi, ele disse assim: assim como eu matei o leão e o urso, assim também vai suceder o mesmo com esse filisteu gigante guerreiro, porque eu não temo ele, porque comigo está o Deus, o Senhor dos exércitos. Quando a pessoa tem confiança em Deus, não há nada que possa vencê-la. Quando você tem confiança no Senhor Jesus, não há nada que possa vencer. Você entende isso? Então não deixe essa enfermidade, não deixe esse problema de saúde, não deixe esse desemprego, você que está desempregado, tocar em você. Você já ficou tantas vezes desempregado e conseguiu serviço e agora você está achando que não vai conseguir? Você já venceu tantas coisas na tua vida e agora você vai desistir? Não desista. Assim como você venceu as coisas do passado, você vai vencer esse problema hoje. Quem é esse problema diante de você, meu amigo? Uma pessoa que nunca desistiu das coisas e sempre perseverou. Amém? Eu tenho certeza que você recebe essa oração do pastor George, seu amigo na fé purinha virado nos 70. Eu sei que Deus está com você e sei que Deus é contigo. Que Deus esteja com você. Eu posso falar algo tirando essa palavra e junto com ela? Eu gostaria que você se tornasse um dizimista na obra de Deus. Se torne um dizimista. Foi o próprio Davi que falou: esse jovem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi era um dizimista, por isso Deus não deixava faltar nada. O dízimo é a 10ª parte. E o dízimo ajuda a gente proclamar o Evangelho. O dízimo ajuda a gente pagar os aluguéis e ajudar as pessoas sofridas. Faça o mesmo. Ajude a obra de Deus, ajuda a gente a pregar o Evangelho, levar o Evangelho a toda criatura. Seja um dizimista que Deus ele vai abençoar você e toda a sua casa. Você vai contar testemunho.
Você vai ver, sabe quando você pega o dinheiro e você sabe onde é que o dinheiro está indo? Não tem aquele devorador. A Bíblia diz que será repreendido o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor. Seja um dizimista. Poxa, Deus vai te abençoar. Um ofertante da casa de Deus. Quem oferta com o coração. Todos os dias Deus abre portas. Todos os dias. Tá? Quando você pensa que está faltando, sabe a pessoa quando ela é ofertante, sempre Deus não permite que o bolso dela esteja vazio. O bolso dela sempre está cheio para ajudar e para dar. Deus sempre estará contigo. E quando você apresentar a sua oferta, apresente segundo número de alguém da sua casa. Se o seu irmão, senhora, o senhor ou mãe, só fala assim, eu tenho um filho na minha casa que é problemático e o meu filho tem 43 anos. Então você vai apresentar a Deus uma oferta de R$ 43. Não é para comprar a bênção, mas para ajudar a casa de Deus. E quando você ajudar a casa de Deus, essa porta vai estar aberta e ele vai entrar por essa porta. Então, a sua oferta e o seu dízimo é uma gratidão que você faz diante dele, não esperando que ele vai te abençoar. De fato, todos nós seremos abençoados. Mas quando você dá o dízimo, você mostra para Deus que você obedece a sua palavra e que você quer a casa de Deus aberta, certo? Quando você entrega a sua oferta, é que você ama a sua família acima de tudo. Você ama a sua família. Deus é família. E você está amando o seu irmão. Você está amando o seu vizinho. Você apresenta oferta por alguém. O Senhor Jesus apresentou, Deus, ele apresentou o seu dízimo e a sua oferta, que é o Senhor Jesus por nós. Que coisa linda, né? Deus apresentou o seu dízimo, que era o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus entregou para nós a sua oferta e o seu dízimo, que é o Espírito Santo, que derrama todas as bênçãos. Meu amigo e minha amiga, se você deseja ser um dizimista nesta obra da igreja abençoada do Senhor, seja bem-vindo. Levante as mãos e fala: Senhor, eu a partir de hoje me torno um dizimista da tua obra, um ofertante da tua obra. E eu sei que essa porta nunca irá se fechar e que o Senhor me abençoará. Amém. Se torne um dizimista. Deus vai te abençoar. Você vai poder pegar a partir de domingo um óleo e vai ungir a sua cabeça com este óleo. E quando você ungir a sua cabeça, você será abençoado. Quando derramar o óleo sobre a sua cabeça, o óleo representa o Espírito Santo, ele vai entrar na sua vida. Tá certo? O Pix para ajuda espiritual é doar.igrejaabençoada@gmail.com. Tá certo? Ou então você pode usar, nós ainda estamos usando o Pix pelo número do WhatsApp, que é 061 985557601. Ou então o Pix por e-mail, que é doar.igrejaabençoada@gmail.com. Deus esteja contigo e que o Senhor te abençoe e te guarde. Tá certo? Ficamos aqui, mas daqui a pouco nós estaremos orando mais e falando com Deus por você. Amém.